avaliação neuropsicológica. Hum, qual Conta parte? o que você achar importante as famílias saberem. Bom, a avaliação neuro, na verdade, ela traz uma hipótese diagnóstica, aonde vem o neurologista ou psiquiatra infantil. Na verdade, eu vou falar de modo geral, tá? Tanto adulto quanto infantil. Então, eu trago as características da pessoa, eu faço um, um mapeamento, digamos assim. Então, eu faço a descrição de todo o funcionamento cognitivo daquela pessoa, desde a inteligência, a atenção, comportamento. Então, assim, a gente faz sei lá, de 10 a 20 páginas, toda uma descrição daquele ser, né? Sendo criança, adulto ou adolescente, ou até idoso também. Então, no meu caso, como eu trabalho mais com crianças e adolescentes, eu chamo os pais, né? A primeira entrevista. Aí é onde eles desabafam e contam tudo o que está acontecendo. E aí, não só na anamnese, mas em todas as pessoas que vão fazer a avaliação, todas, a gente olha o comportamento daquela pessoa durante a avaliação. Então, vamos supor, se é uma criança e ela me trouxe características que a filha tem autismo, chega lá, a criança super desenvolve comigo. Olha pra mim, desenvolve assim, não é desenvolver na inteligência, eu tô falando de olha pra mim, interage comigo, mas com aquele pai não. Aí eu vou e tento outros caminhos. Por exemplo, aí eu descubro que na verdade ela é criada por babá, que com a babá é diferente, aí eu chamo essa babá. Aí a babá dá a descrição da mesma criança que estava em sessão comigo, porém com a mãe não olha. Mas a mãe é uma mãe ausente. Você está falando da Aí, dinâmica familiar. isso, da dinâmica. Então, assim, tudo importa na avaliação. Aí eu ligo lá na escola, porque muitas vezes eu não consigo ir, né? Como eu atendo pessoas às vezes um pouco longe de Rio Preto. E lá em São Paulo, pior ainda, né? Vem gente do ABC que eu não tenho acesso. Então, eu ligo para a escola ou eu mando uma mensagem para a escola e a escola fala assim: não, nada a ver, essa criança não é assim aqui. Ou o que é mais comum, o que a gente brinca, eu até brinco com os pais, não existe TOD parental, ou seja, a criança só tem TOD dentro de casa. Na escola ela é de boa, comigo ela é de boa, com a avó ela é de, mas com a mãe e com o pai não. Então, tudo importa, não só os números. Os E números, na aí, nessa verdade, hora, esse pai e essa mãe não vai ter uma avaliação neuropsicológica esperada por eles, né? isso, Porque vai exatamente. ter Aí que é mexer na dinâmica familiar. exato. E aí é onde às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, assim, não dificuldade em lidar com a situação, mas eu recebo dificuldade por eles, né? Sim. Deles lidarem com a situação. E aí eu percebo essa dificuldade das famílias. Mas tudo importa, não só os números. Os números, na verdade, eles estão lá para embasar, para começar a explicar o que está acontecendo, mas eu já começo o laudo contando o que eles me trazem. Tanto o Uhum. adulto quanto o adolescente, desculpa, quanto o adulto, quanto quando eu fazia os de idosos lá no outro instituto que eu trabalhava, e com as crianças, tudo o que tem na anamnese eu coloco. Aí depois eu começo o que eu apliquei. Ou Uhum. seja, eu primeiro falo para a família, aqui foi o que você me disse. Agora eu vou começar com o que eu vi. Aí eu começo. Por último, é a observação clínica dessa parte da anamnese. Aí depois eu começo a aplicação dos testes, né? Tudo que eu vi, cada construto, o que deu em cada teste. Também explico os construtos e, por fim, eu dou uma conclusão. E aquela conclusão eu coloco tudo. Aí eu misturo tudo que estava em cima na conclusão. Coloco DSM, coloco às vezes leis para as escolas, né? Porque tem leis que falam que tem que ter adaptação, que tem a diferença da escola inclusive e a escola. Nossa, meu Deus, calma, deu branco agora. Quando a escola tem que ser especial ou inclusiva, tem Tem um diferença, nome né? É específico? educação especial e educação inclusiva. Ah, tá. Eu tô falando. É um termo que eu não conheço. Eu tenho até vídeo no meu Insta falando a diferença das duas. Então, já É, comecem a seguir a Bruna. Vai estar na descrição do vídeo o Insta dela. eu tenho sobre Inclusive a. os cursos que ela está ministrando. Eu tô ministrando cursos dos testes que eu aplico, né? Já tô fazendo do VISC e o do.
projetando do Vaz também para lançar. E também para ajudar os novos neuros, eu e uma parceira lá de São Paulo, a gente fez um e-book para ajudar os recém-formados e aqueles que já estão na área, mas têm algumas dificuldades ali. A gente tem um vídeo ali explicando certinho sobre o nosso e-book, mas a gente eu percebo que a maior dificuldade dos neuros é a devolutiva. É parar e ter a sensibilidade de não só jogar informação nas famílias, mas muitos não é porque não é sensibilidade, é ficar perdido mesmo. Eu lembro da minha primeira devolutiva com o pai chorando, a minha primeira com uma mãe chorando. Que não foi essa do TDAH que eu contei, foi outra, que a mãe chorou logo que eu falei o diagnóstico, eu falei, e agora? O que eu faço? Meu Ah, mas Deus. isso você vai construindo, né? Você Isso, só que vai eu não sabia o que eu podia construindo. fazer, né? Eu não sabia o que Sim, eu podia fazer, o que eu não podia. Eu não sabia se eu podia parar a explicação e acolher aquele pai. E foi sim. uma pergunta que eu fiz na minha pós. Eu falei, então, eu posso? Ela, deve? Você é psicóloga acima de tudo. Falei, tá bom, então eu posso parar uma explicação? Ela pode? Não, se a mãe começou a chorar, você para na hora. Então eu fui construindo O teu essa manejo. devolutiva. Isso. Como que eu vou Uhum. fazer? Mas dá desespero, é desesperador uma mãe chorar na sua frente e você falar, e agora? Aonde eu corro? É, é É desesperador difícil. tudo que sai fora daquilo que a gente acha que vai ser, Isso, né? porque a gente é assim nos livros, né? Você vai explicar o que você fez no laudo, qual é o seu laudo, o porquê que deu aquele diagnóstico e entregar o laudo. Não está escrito que os pais vão chorar, que a pessoa vai se desesperar, não tem nada ali nos livros. Tá. Então, Mas, ó, foi. aí vem um pouco da tua trajetória profissional e que é a minha Sim. também. E que é de todos os psicólogos e profissionais que eu admiro. Uhum. Permanecer estudando, Sim. pós-graduação, supervisão e processo terapêutico. Porque a faculdade é o início do alicerce, não subiu nem a casa, Uhum. entendeu? E é para a vida. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento àquilo que nos encanta, aquilo que nos dá energia para prestar atenção naquilo que está ouvindo, né? E que está aprendendo.